Pronto, eu acho que deu certo. Glória a Deus. Desculpa, meninas. É a primeira vez que eu participo do Meet numa reunião. Mas Amém. eu sou agradecida ao Senhor por estar aqui com vocês. Que alegria nós podemos estarmos juntas aqui neste lugar tão especial, que é com esse propósito de mulheres extraordinárias, onde nós todas que estamos aqui reunidas para justamente falar sobre isso. Nós, mulheres, somos extraordinárias, consideradas pelo Senhor. E quão bom é nós podermos estar falando do Senhor logo pela manhã. Antes de nós entrarmos a palavra, eu gostaria de estar fazendo mais uma oração, mais um clamor ao Senhor, onde nós vamos curvar a nossa cabeça uma vez mais para orar ao Senhor. Querido Deus, ao nós abrirmos a tua palavra, que nós possamos entender, conhecer mais de ti, dos teus propósitos para a nossa vida. Que o Senhor possa, teu Santo Espírito, possa nos abençoar nesta manhã, esteja conosco o tempo todo. Somos agradecidas por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-las a você a ler comigo um texto na palavra que está em 2 Reis, a partir do verso 5. 2 Reis, a partir 5, a partir do verso 2. Um texto bem conhecido, onde fala da cura de Naamã. Todas encontraram? Antes de nós entrarmos, de fato, ali na palavra do Senhor, trouxe para as irmãs uma curiosidade sobre o Rio Jordão, que é onde faz parte da palavra que nós vamos trazer hoje. O Rio Jordão em si, ele significa descida. E esse Rio Jordão, ele fazia a fronteira com a Jordânia e a Síria. E também depois ele desaguava no Mar Morto. Foi também aonde o Senhor Jesus foi batizado, aonde João Batista batizava em nome do Senhor. Foi aonde que Jesus ele pregava muito sobre essa beira desse rio. Foi curado um cego. Em especial também, ali juntamente com Eliseu, Elias estava ali, precisava atravessar de um lado para outro. Na palavra fala que ele pegou, dobrou seu manto ali e ele bateu nas águas. E essas águas foram divididas em duas. E os dois puderam passar a seco naquele rio. Olha o tamanho da grandeza do Senhor que nós servimos. Para vocês terem noção, naquela época, o rio, ele media aproximadamente 30 metros de fundura. Não era raso, era profundo. Imagina os dois ali, pelo poder do Senhor, estar passando diante de um rio dividido. Tão grande é esse Deus que nós servimos. E foi o que aconteceu. E esse profeta, ele só falava com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Que isso dá autoridade para nós também, que somos profetas do Senhor nesse tempo, ter essa mesma autoridade quando nós tratarmos dos assuntos do Senhor. Mas então, ali para a palavra. Então, nós vamos ler ali. 2 Reis, capítulo 5, verso 2. Ora, tropas da Síria haviam atracado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aí, irmãs. Hoje nós vamos entender do chamado que o Senhor tem para nós como profetas. Aonde nós colocar a nossa planta dos nossos pés, o Senhor vai entender que as pessoas vão saber que existe um profeta através das nossas vidas. O Senhor envia profetas deles no lugar que Ele quer, para falar dele, para agir conforme tem a instrução. Né? Às vezes nós nos esquecemos que nós somos profetas, mas nós temos esse chamado. Então ali conta a história de um comandante do exército da Síria. Esse comandante, ele vencia todas as guerras, só ele não sabia que ele vencia por intermédio do Senhor. Todas as guerras ele vencia porque o Senhor estava com ele. Esse comandante, ele era homenageado, ele tinha posses, ele vencia as guerras, ele tinha tudo. Porém, por ele ser tão vitorioso, tinha algo que ele não podia ter domínio sobre a vida dele. Ele tinha uma doença chamada lepra. A lepra, naquele caso, naquele momento ali, ela era uma doença que não tinha cura, não tinha remédio, médico, nada que pudesse mudar aquela situação daquela lepra.
Não existia cura. E geralmente quem tinha lepra naquele tempo ali tinha que ficar afastado, era excluído, eles não gostavam de ficar perto de pessoas com a lepra. Mas como por ele ser comandante, está coberto ali de armaduras, da armadura que ele usava para se defender, das vestes, dos panos ali, poucos observavam isso. Mas Naamã, ele sabia ali que quando ele chegava em casa, ele tinha necessidade de tirar aquela armadura. E quem sabia que estava com ele era só a esposa dele. E ele olhava para si, para o seu corpo ali. Lepra fala assim que eram feridas profundas, no qual essas feridas, elas caíam um pedaço da pele. Imagina nós, né? Quanto que deveria ser doloroso olhar para aquilo, para saber que uma pele, quando cai, você não pode repor, que não vai nascer outra. Então, as feridas dele eram muito profundas. E quando ele estava na casa dele, eu imagino que ele olhando para ele, ele ficava muito triste. Ele tinha todas as condições de estar podendo melhorar isso, e ele não tinha solução para isso. Mas aprove ao Senhor que o Senhor enviou recurso para ele. Mal ele sabia. Como fala ali, ó, diante de uma guerra ali, ele trouxe cativa para a casa dele, para servir a sua casa, para servir a esposa dele, uma serva, uma menina. Na palavra não fala, mas nós queremos que essa menina tenha aproximadamente 12 anos de idade. Então, essa menina, ela veio cativa. Ela veio prisioneira, parar na onde? Na casa de Naamã. E por ela ser prisioneira, agora vamos nos colocar no lugar dela. Ela estava ali cativa, provavelmente, vamos falar que ela foi sequestrada nos tempos de hoje, sequestrada, levada para um cativeiro, pessoas que falavam línguas estranhas, diferente da língua dela, ela estava ali contra a sua vontade, provavelmente ela largou, foi tirada dos seus pais, do convívio, poderia ter irmãos, do convívio da sua casa, da sua alimentação, da sua cultura, do como a família dela orava ao Senhor, que ela era uma serva do Senhor. Então, tudo isso, ela foi tirado dela. Nem perguntaram o porquê. Naquele tempo, as mulheres e as crianças não tinham voz, não tinham opinião, não podiam falar de maneira nenhuma. Mas aprove essa serva do Senhor está no lugar certo, enviada justamente pelo Senhor, naquele lugar. E ela estando lá, ela ouviu, provavelmente ela ouviu essa senhora comentando ali com Naamã, que aquela doença estava entristecendo o rei, estava entristecendo Naamã, perdão, estava entristecendo e ela pensou com ela mesma. Ela pensou, olha, minha senhora, se você soubesse, e dirigiu-se à senhora dela, com toda a autoridade do Senhor, se você soubesse que do lugar da onde eu venho, lá tem a cura, lá existe possibilidades do meu Senhor ser curado. Olha a profundidade da fé, do entendimento dessa menina em saber que poderia haver cura. E às vezes vamos nos colocar nós aqui nesse lugar hoje. Se nós fôssemos tiradas do nosso lar, do nosso conforto, da nossa vida que nós vivemos hoje, como está havendo guerras aí que nós sabemos que várias pessoas foram sequestradas, fosse tirado do convívio dos nossos familiares que nós amamos, da nossa vida, da nossa rotina, do nosso lugar preferido, como nós agiríamos? Será que nós agiríamos como aquela menina agiu? Falando do nosso Deus, mesmo prisioneiras? O Senhor tem propósito na nossa vida. Não importa o lugar aonde nós estivermos. Pode ser um lugar desfavorável, mas é justamente nesse lugar desfavorável que às vezes nós precisamos estar, que o Senhor quer nos usar. Nós não sabemos, eu não sei do que se passa no lugar, na sua vida, na sua casa no dia de hoje, mas eu sei que nesse lugar desfavorável é onde que o Senhor opera mais milagres. Eu sei que nesse lugar desfavorável, às vezes uma dificuldade no seu lar com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com algum parente, alguma situação na igreja que você vê que não tem uma saída, mas o Senhor já enviou o recurso. E às vezes nós não percebemos isso. E quando nós estamos nesse lugar desfavorável, às vezes a gente quer sair desse lugar desfavorável porque é mais fácil para nós. Mas quando Naamã pegou e ouviu aquela menina falando da intensidade que poderia vir cura para ele, de imediato despertou em Naamã o quê? Uma esperança. Nas pessoas falta esse despertar de esperança. Com uma palavra nossa, nós podemos despertar essa esperança nas pessoas. E essa menina, ela falou ali sobre essa esperança. Naamã de imediato provavelmente deve ter levado ao conhecimento do rei, e o rei, mesmo sem
entender, sem conhecer, sem servir, o nosso Deus falou, essa menina fala a verdade. Olha só, o tão grande que o Senhor usou essa menina. E como que ela poderia falar a verdade se ela era cativa, prisioneira? Isso nós podemos falar assim, eu posso estar num lugar desfavorável? Sim, eu posso. Você pode estar num lugar desfavorável? Pode. Mas o recurso do Senhor vai te acompanhar lá. E vai te fazer você entrar por lugares, vai fazer você pisar em lugares que você nunca imaginou estar. E aquelas portas que você acha que é impossível do Senhor abrir, que estão fechadas, é lá que o Senhor vai abrir para você pisar e colocar seus pés. Porque essa é a vontade do Senhor para nós. E de repente, esse rei, o rei da Síria, de imediato, porque ele precisava do soldado dele curado. Ele precisava que o soldado desse tivesse 100% para vencer as guerras. De imediato, ele começou a escrever ali uma carta para o rei de Israel. Começou a escrever a carta. Na carta, uma coisa muito principal que a gente pode ler, observar na palavra, que quando ele começa a escrever a carta ali, ele fala assim, eu sei que aí tem a cura. Olha só, esse rei, ele creu, sabendo na voz daquela menina que tinha cura. E chegando a carta lá, na mão do rei de Israel, o rei de Israel já ficou de imediato apavorado. Por quê? Porque o rei falava, eu sei que tem a cura, estou te enviando na mão para que você o cure. E nós sabemos ali, nós falamos agora mesmo, que a lepra não tinha cura. Como é que um homem comum, alguém comum, pode dar cura de uma coisa que só o Senhor pode dar? Ele começou a ficar apavorado, desesperado, porque ele precisava ofertar ali a cura, uma coisa que ele não tinha. E ele pensou, o rei da Síria me mandou essa carta porque ele quer guerrear comigo de novo. Esse foi o pensamento dele. Às vezes, meninas, o Senhor já tem a cura para nós. Às vezes o Senhor já tem a resposta daquilo que nós precisamos para a nossa vida e nós não vemos. Nós estamos tão ocupados, tão com medo de certas situações que nós não vemos que essa resposta já chegou até nós. Então, Eliseu ficou sabendo ali que diante daquele desespero daquele rei, que ele começou a ficar desesperado, ele pegou e começou a rasgar o quê? As suas vestes. Começou a ficar com medo. Ele ficou ali temendo ali pela sua vida. E diante disso, ele rasgando as suas vestes ali, ele chegou Eliseu e falou para ele, mas por quê? Por que é que você está rasgando as suas vestes? Por que é que você está com medo? Quantas vezes surgiu na nossa vida situações que nós tivemos medo, que nós queríamos recuar, mas o Senhor falou, vá que eu sou contigo. Algo extraordinário nos impulsionou a nós prosseguirmos, né? Não sei qual é o problema ou a situação que você está vivendo hoje na sua casa. Eu não sei qual a situação no seu trabalho, mas o Deus que move o coração de reis, ele está conosco. Ele está falando como Eliseu ali, vamos pegar essa palavra para nós. Eliseu falou, pode mandar Naamã vir, que eles vão saber que tem profeta. O problema vai chegar na nossa porta e a gente vai falar, aqui nesta casa tem profeta. Nós não podemos impedir que a palavra do Senhor se cumpra em nós. Às vezes no nosso lar tem situações que nós temos que falar, olha, aqui na minha casa tem profeta. No meu lar tem profeta que tem solução para nós. Às vezes vem palavras difíceis para a nossa vida, palavras torpes de pessoas que nós amamos e nós não entendemos como nos defender. Mas nós temos que levantar a nossa voz de profeta. Aqui nesta casa tem profeta. Nós temos que pegar isso, tirar nosso medo, a nossa segurança do amanhã, que às vezes nós temos esse medo, essa insegurança do que vai acontecer amanhã, né? Que gera depressão, que gera insegurança em nós, e lembrarmos dessa palavra. Neste lugar tem profeta. Você foi levantado com o dom de ser profeta na sua casa. É assim que o Senhor escolheu nós, mulheres extraordinárias desse grupo. Naamã, ele levou ali com ele ouro e prata. Ele levou ali vestimentas talares, que lá naquele contexto ali era muita coisa. Ele achando que ele ia comprar ali a bênção dele, que ele ia comprar a cura. Mas ele estava muito enganado, porque o profeta ele não se vende por nada. O profeta ele não tem preço que paga a voz de um profeta. Não tem preço que pague, minhas irmãs, vocês abrirem a boca e falarem do Senhor. Não tem preço dessa convicção que nós temos um Salvador. Isso não tem preço. E daí, esse profeta Elias, ele deveria ter, no contexto, na mentalidade de Naamã, ele achou que Naamã deveria ir ali falar com ele.
Mas o que Elias falou? Elias fez, mandou um mensageiro. Falou para o mensageiro dessa forma: olha, você vai lá, avisa Naamã para ele descer 7 vezes no Rio Jordão. Agora nós vamos imaginar lá o mensageiro chegando, Naamã lá com todas aquelas carroças de tesouros, de ouro, esperando ali o profeta. Ele deve ter ficado muito irado, muito bravo. Então, assim, você imagina assim, Naamã deve ter se irado e falado assim, nossa, mas olha, ele não veio aqui me receber? Por que ele não veio aqui só impor as mãos sobre minha cabeça e eu ser curado? Por que ele não chegou até mim? Ele queria que o profeta chegasse a ele e simplesmente desse a benção, abençoá-lo, e ele fosse para casa dele. Achou que era simples assim. Mas não é dessa forma que o Senhor trabalha. Às vezes, nós temos que ter, o Senhor fala para nós, cuidado na mão. Porque às vezes o nosso ego, às vezes nós somos impedidos através do nosso eu, nós mesmos, de vermos as bênçãos que o Senhor tem para nós, de viver novas histórias. Às vezes nós queremos até mesmo controlar o que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes nós queremos que o Senhor faça do nosso jeitinho, não é, irmãs? Mas o Senhor fala para nós que ele não está aqui para obedecer, para fazer a nossa vontade, mas sim, Ele está aqui para mudar nossa trajetória, para nós viver histórias novas, para nós vivermos exatamente aquilo que nós não conhecemos, porque Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que nós vamos viver ainda. Ele é conhecedor de todas as coisas. E isso não pode impedir, não impediu ali que Naamã visse que tinha algo diferente para ele. E às vezes, o que ele precisava, Naamã só precisava era o quê? Escutar e obedecer. Até mesmo, às vezes, nós temos uma orientação do nosso pastor, de um líder da nossa igreja, que nos fala algo que nós precisamos mudar, que às vezes nós não queremos mudar, porque nós achamos que está tudo certo. Às vezes, ele nos dá uma orientação que vai nos favorecer, que vai nos abençoar ali na frente. Então, é essa obediência que agrada o coração de Deus. É essa obediência, esse entendimento que quando o Senhor fala algo para nós, se nós obedecemos, nós vamos ser vitoriosas, nós vamos ser curadas, vamos ser guardadas pela mão do Senhor. E Naamã, mesmo contrariando a tudo isso, achando que ainda deveria ser abençoado ali, e ele falou, eu não vou, deve ter reinado lá, deve ter ficado muito chateado, e ele falou que não ia. Mas juntamente com ele, tinha um servo do Senhor. Tinha ali um servo que servia a ele. Provavelmente foi usado por o Senhor também. Ele falou, Senhor, mas o Senhor já está aqui. Já estamos aqui na beira desse rio. Custa o Senhor ir lá? Custa você descer ali no rio? Olha, eu falo para vocês, como é bom nós temos amigas, amigos de verdade, que pegam a nossa mão, que oram por nós, que está do nosso lado e nos leva ali até no Jordão, para nós sermos curados, para nossas feridas, para as nossas tristezas, para as nossas dores. Quão bom quando nós temos amigos que não ficam passando a mão na nossa cabeça, falando, não, você está certo, sabendo que nós estamos erradas. Quão bom é isso? Quão é bom nós temos amigos que falam, vai lá, minha irmã, se joga nesse Rio Jordão, se joga na vida, se joga nesse rio da vida que é o Senhor Jesus. Naamã, ele teve ali o conserva com ele. E esse servo que estava com ele só falou isso, vai lá, Senhor. Vai lá, se joga. Diante dessa palavra, nós entendemos ali que muitas vezes Deus já preparou esse rio para nós. Deus já está ali com o rio preparado para nós. O que falta é nós nos jogarmos de verdade nesse rio que é o Senhor Jesus. Porque Ele tem a resposta para tudo para nós. Ele tem cura, Ele tem porta de trabalho, Ele tem solução no teu lar, Ele tem a salvação do seu esposo, Ele tem a medida certa que você precisa para tocar a sua vida. Será que o segredo naquele momento ali, será que o segredo era o Rio Jordão? Será que se o rei ali da Síria ou o rei ali de Israel mandasse Naamã mergulhar no rio, seria a mesma coisa? De forma nenhuma. O segredo ali foi uma coisa, foi o profeta que foi usado. Como nós podemos ser usados para levar outros irmãos, pessoas que às vezes estão longe da casa do Senhor, ou pessoas que às vezes estão conosco, mas às vezes estão passando por um momento difícil e esqueceram o caminho de se banhar na água do Rio Jordão. Então, esse profeta, às vezes o Senhor já preparou tudo. O rio estava ali disponível.
Nós temos que ir lá e mergulhar quantas vezes for preciso. Então, assim, diante da nossa entrega e da nossa obediência, que o Senhor vai operar. E lá foi Naamã, mesmo contrariado. Foi Naamã, foi lá, foi indo para o rio, foi descendo ali até que o seu corpo fosse chegando pela cintura, que ele fosse no lugar mais seguro para ele. Mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou três, mergulhou 4 vezes. O que aconteceu? Nada. Às vezes, a gente vai na igreja e a gente fica esperando, mas vai uma, vai duas, vai três, vai quatro. E o que acontece? Nada. Às vezes nós ficamos esperando que o Senhor responda a nós do jeito que nós queremos, como nós falamos ali atrás. Mas o que acontece? Nós vamos insistimos. Às vezes nós perguntamos ao Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse culto hoje? Por que eu vim aqui escutar uma palavra? Estou saindo vazia. Mas o Senhor fala para nós, vamos mais uma vez. Ali Naamã, ele foi ali instigado a mergulhar 7 vezes. Não era nenhuma, nem duas, nem três, nem 4. Nem foi indo, foi 5, foi 6. Quando chegou na 6ª vez, ele sabia ali que ele faltava somente uma mergulhada a mais. É a mensagem que o Senhor fala para nós. Segue mais um pouco, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho nós aguentamos as dificuldades, as tribulações que vêm sobre nós. O Senhor quer de nós só mais um pouquinho. E na palavra fala que Naamã foi ali pela 7ª vez e ele mergulhou. E na palavra fala, irmãs, que ele foi restaurado com uma pele de um bebê. Vocês têm noção da pele desse bebê como é? Nós sabemos que quando uma criança, com uma vida, com uma criança nasce, a pele de bebê é perfeita. Ela é sem manchas, sem máculas, sem nenhuma cicatriz. E a pele de Naamã foi curada de dentro para fora. Provavelmente ele tinha muitas cicatrizes. Cicatrizes de guerra, de onde ele passou, cicatrizes de lanças, todos os tipos de cicatrizes, como nós temos as nossas cicatrizes. Às vezes nós vemos para a presença do Senhor cheia dessas cicatrizes, cheia de nossas armaduras, sabe? Deus quer nos tirar essas armaduras que nos impede de nós vermos o milagre do Senhor. E Naamã foi restaurado dessa tal forma que ele olhou para ele viu o impossível de Deus na vida dele. E o Senhor fala para nós essa manhã, para ele não há nada impossível. O Rio Jordão está disponível o tempo que nós precisarmos. Nem todo tempo, às vezes nós estamos ali naquele ambiente de sermos profeta. Às vezes nós estamos como Naamã mesmo. Às vezes nós estamos precisando de curar nossas feridas. Felizes as irmãs que têm esse grupo, que nós temos as irmãs da nossa igreja, que nós podemos nos dar a mão e uma ajudar a outra. E Naamã não fala na palavra, mas provavelmente Naamã, ao ser curado ali, ele deve ter voltado para sua casa feliz, deve ter abençoado aquela menina. Não fala também se ele devolveu a menina aos seus pais, mas eu creio que o Senhor operou milagre de todas as formas na vida da menina. Como o Senhor quer operar milagres em nós. Quem está na sua casa hoje, te livrar dessa enfermidade, quem está na sua casa, mudar a situação com o seu esposo, quem está na sua casa, trazer o seu filho, que às vezes está longe de sua filha. Ele quer entrar na nossa casa e mudar o nosso ser para nós estarmos mais dispostas a servir o Senhor. E eu peço licença para vocês, mas eu vou contar um depoimento, uma experiência que eu vivi. Ninguém me contou, fui eu que vivi. Eu sirvo ao Senhor há exatamente 27 anos e que eu entreguei a minha vida para o Senhor. No meu primeiro casamento, por necessidade, houve uma separação, mas foi uma necessidade extrema, que eu tive que me separar, tive 2 filhos, uma menina e um menino. E logo que eu estava recém-convertida ao Senhor, que eu vinha para a casa do Senhor, fazia pouco tempo que eu vinha à casa do Senhor, o Senhor, como sabe de todas as coisas, o meu filho, ele pediu para ir para a casa do pai dele, e ele foi para a casa do pai dele. Eu morava no Paraná e meu ex-marido morava na divisa de São Paulo com Mato Grosso, era bem longe. E aconteceu um fato lá que o meu filho ele foi até uma festa com o meu ex-marido, uma festa de churrasco. E alguém acendeu uma churrasqueira e tinha um vidro de álcool. E esse vidro de álcool, essa pessoa que acendeu, não acender, a pessoa jogou para trás e esse álcool em chamas pegou fogo em algumas crianças. Aquele álcool queimou algumas crianças. E com isso,
o meu filho foi atingido. E com isso, ele sofreu queimaduras. Só que nisso, irmãs, eu estava em outro estado, eu não sabia, mas eu sabia, todos os dias me sentia incomodada. E aquele tempo, não tinha WhatsApp, não tinha celular, mal tinha o telefone na casa de alguém, de algum vizinho que emprestava o telefone. E eu incomodada, o Senhor me incomodava, eu ia na casa do Senhor, o Senhor me incomodava. Eu comecei a orar, Senhor, que estranho, tô me sentindo... Sabe quando você tem aquele incômodo de você orar por algo, e o Senhor coloca isso no seu coração? Eu comecei a orar pelo meu filho, que eu estava com saudade e preocupada com ele. De início, um dia eu liguei para minha ex-sogra, ela falou, olha, eu queria te falar que faz dias que o seu filho, meu filho chama Alan, que ele está no hospital. Ele sofreu queimaduras, com as queimaduras ele está ali com o rosto enfaixado, queimou um pouquinho da mão, queimou ali o peito, onde estava a roupinha dele. Ela foi me contando, para falar a verdade, irmãs, eu lembro de poucos detalhes, tamanho foi o desespero que eu senti. E o meu filho tinha queimado ali a orelha, aonde essa parte aqui, ela ficou... você sabe que a pele da gente é muito sensível, queimou a pele, derreteu um pouco a orelha, queimou a sobrancelha, queimou parte da boca, e queimou a parte aqui do peito, onde a roupa grudou, pegou o álcool nele, a mão, assim, onde ele estava vestido ali, aquelas vestes ali, grudaram um pouco nele, porque ele não percebeu que ele estava queimado no momento do calor, foi apagar o fogo das outras pessoas, mas ele também estava sendo queimado. Então, ele estava ali. Quando a minha sogra me ligou, eu ligando todos os dias, ela não me falou nada, porque ela achou que ele ia melhorar. Mas, em determinada data, minha sogra, que era enfermeira, minha ex-sogra, que era enfermeira, ela me ligou já desesperada. Olha, eu preciso que você venha para cá, porque aconteceu isso, ele está no hospital, se ele não melhorar, provavelmente eles vão fazer enxerto na pele dele. E com isso... Só um minutinho. E com isso, ele pegou e foi ali internado com as possibilidades de ter talvez até uma infecção generalizada. Aquilo me causou um desespero, um pavor, porque a gente sabe que queimadura dói, e o tempo todo, eu numa outra cidade, sem condições financeiras, irmãs, sem condições financeiras de pegar um ônibus, eu fui para a igreja. Eu tinha o horário do ônibus, saía só à noite, e eu tinha um recurso que era para ir para a igreja. Naquele dia que eu fui na igreja, eu não queria papo com ninguém. Eu estava tão abalada, eu estava tão desesperada. Mesmo a gente sabe, a gente tem o Senhor, mas às vezes a gente se desespera porque é uma circunstância da vida da gente que a gente não espera. Ainda mais quando fala de um filho nosso, quando tem uma situação que nós não podemos resolver. Colocar nossas mãos como na mão, dependia totalmente do Senhor. E eu me desloquei, eu viajei a noite inteira, chegando lá no hospital, não consegui ver ele naquele dia. Passei a noite inteira orando. E pela manhã, quando eu cheguei, vou falar uma situação na igreja que aconteceu, que eu acabei pulando. Então, eu fui na igreja pela noite e eu não sentei no lugar de costume, eu sentei atrás, porque eu não queria conversa com ninguém. E durante o culto, eu via que aquele irmão, ele pregava, aquele pastor, ele trazia uma palavra. Eu estava no culto, mas eu estava tão preocupada, com a minha mente preocupada, mas eu só clamava para o Senhor, Senhor, se houver possibilidade, não deixa o meu filho morrer. Porque pensa, irmã, se você separada, você tem duas crianças que são as únicas coisas que você tem, que quando a gente tem filho, a gente prioriza os nossos filhos, são os tesouros que o Senhor nos deu. Era algo que tinha muito valor para mim, porque eu só tinha duas crianças, do meu casamento só tinha restado duas crianças, que eu amava mais que tudo nesse mundo, que eu amo mais que tudo neste mundo. E eu estava ali totalmente dependente do Senhor. No decorrer do culto, eu abaixei a minha cabeça, eu só pedia, Senhor, salva ele, porque eu tinha muito medo de perder ele. No que eu abaixei a minha fronte, assim, eu olhei para o meu lado. Irmãs, eu senti uma presença gloriosa. Do meu lado estava uma luz, e eu só conseguia olhar para os pés. Eu conseguia ver os pés daquele ser, eram pés enormes, sandálias de couros que eu jamais vou esquecer. E, sabe, eu senti uma presença grandiosa do Senhor. Daí eu comecei, no culto mesmo, eu comecei a olhar para os lados. Será que era só eu que estava vendo? Ver se alguém estava vendo aquilo que era tão grandioso, aquela luz. E, de repente, aquele ser, ele estendeu uma mão assim, e essa mão, ela fechava e vinha tipo assim, uma bola de papel amassada. Ela fechava e abria,
e ficava liso, aquele papel, um papel branco, sabe? E fez isso durante algumas vezes. E eu queria olhar para ver se eu estava sonhando, se era coisa da minha cabeça, eu não conseguia. Tamanha era a luz do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, aquela cera, aquela luz, ela invadiu o meu ser, que até hoje eu sinto a presença. Ela invadiu o meu ser de uma tal forma que tirou toda a angústia, tirou todo aquele medo. Eu me levantei e fui firme para o que eu tinha que viver. Eu fui ali confiante que o Senhor ia salvar o meu filho. Eu só pedia que o Senhor desse a vida para ele, que não deixasse ele ir embora. E quando eu estava levantando para ir embora, veio o irmão da igreja, ele chegou até mim, olha, o Senhor mandou dar esse valor para a irmã, que o Senhor mandou, o Senhor me despertou, mandou dar esse valor para a irmã, que o Senhor falou que o anjo do Senhor que estava do seu lado, ele está com a irmã. Irmãs, era o valor exato da passagem que eu não tinha, era o valor exato de tudo que eu precisava. E o anjo do Senhor, ele realmente esteve ali comigo. E eu fui, irmãs. Eu peguei o ônibus, eu viajei a noite inteira, mas eu fui confiante que o Senhor estava operando. E ao chegar lá, eu não pude ir visitá-lo de imediato. Então, eles só abriram a porta. Cheguei até o hospital, eles só abriram, não pude entrar, porque eu corri o risco de dar uma infecção. De longe, meu filho só olhou e falou: mãe, me perdoa porque eu pequei contra teu Deus. Você sabe, irmãs, às vezes os jovens, os nossos filhos são jovens, meu filho tinha 12 anos, era uma criança. Às vezes, quando nós estamos tão envolvidos com os propósitos do Senhor, eles não gostam de ir na igreja, às vezes não querem participar de algo que a gente quer, que a gente viu, que a gente recebeu uma bênção. E ele estava lá, sentindo que ele tinha pecado contra o Senhor. E a minha única palavra para ele: pede para o Senhor te abençoar, te curar, porque ele vai fazer isso. E eu fui para casa, e aquela noite, eu confesso, irmãs, eu passei a noite inteira de joelhos, clamando somente para o Senhor, porque se ele vivesse. E, irmãs, no outro dia, a minha ex-sogra veio conversar comigo, me explicou direito a situação, porque até então, tudo é uma situação difícil, né? Todo mundo estava ali envolvido. E às vezes também eu era muito julgada, porque eu servia o Senhor, a família deles não servia o Senhor, a família do meu ex-marido, e eu servia o Senhor. Daí você chega ali com vestes, com saia comprida, não sei o que, ela até foi questionada por que Deus não curou, ou Deus pode fazer isso, sabe? Mas eles falavam isso da boca para fora. E eu só coloquei, eu falei: olha, eu só preciso ficar em oração, só me deixe em oração. E eu me levantei pela manhã bem cedo, e ela me explicou, o médico me explicou, que talvez se tivesse a necessidade, porque eles não sabiam que eles tinham enfaixado ali o corpo dele com pomadas para tirar ali um pouco da dor, como estaria a pele? Talvez precisaria fazer enxertos, né? Se eu autorizava. Eu falei assim, não, mas eu falei: olha, eu creio que o senhor já operou um milagre, irmãs. Conforme os médicos foram cortando as ataduras, conforme as enfermeiras foram tirando as ataduras dele, mas não tinha uma queimadura sequer. Toda a pele dele foi restaurada. Toda aquela queimadura, a orelha, as sobrancelhas, a boca, tudo foi restaurado. A pele dele estava lisinha, a pele dele estava com vermelhão, não tinha nenhum chulhado, nada que parecido com queimadura, somente aquele vermelhidão. Às vezes, irmãs, acontecem milagres todos os dias na nossa vida. E a gente, às vezes, esquece que o Senhor opera o impossível. Se o Senhor pode curar. E ele foi curado. A única cicatriz que ficou foi aqui, ó, na mão dele. Tem hoje, até hoje, um chulhado branco, que eu creio que o Senhor deixou ali para ele lembrar quão grande é o Senhor. Hoje, meu filho, ele tem 30 e poucos anos, não tem nenhuma cicatriz no rosto. É uma bênção, meu filho, minha filha, que está aqui também presente. Eles são prova vivas de que nós, como o Senhor, nós vencemos. Às vezes, nós aqui, mulheres, estamos reunidas com esse propósito, nós estamos aqui, dessas mulheres extraordinárias. Sim, nós somos pela graça do Senhor. Às vezes, nós vemos aqui convidadas, nós achamos que nós convidamos as nossas pessoas que nós amamos para estar participando. Às vezes nós convidamos alguém para ir na casa do Senhor
é o Senhor que está nos usando. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos dar a vitória. Às vezes nós colocamos diante do Senhor algo na nossa casa e quando nós chegamos lá, o Senhor está operando, mesmo que nós não conseguimos ver. Existe o milagre do Senhor diariamente. Isso depende muito de quem nós nos posicionamos. Às vezes nós somos, como que nós somos conhecidas na nossa casa, determina muito. Será que nós somos conhecidas como fracas, murmuradoras? Ou será que nós somos conhecidas na nossa casa como adoradoras do Senhor, como profetas do Senhor? É isso que nos diferencia, irmãs. É isso que o Senhor quer para nós, que nós colocamos para fora o que Ele tem para nos dar, que nós podemos testemunhar, o nosso testemunho diário vai mudar situações, vai mudar a história de pessoas. E eu, assim, agradeço muito por essa oportunidade de poder estar compartilhando com vocês. Às vezes a gente passa por provas e lá atrás a gente esqueceu do que o Senhor operou, mas o Senhor fez nós lembrar hoje aqui que o milagre está disponível para nós diariamente. Que Ele é o Senhor que operou há 20 anos, 50 anos, 30 anos, ontem, Ele é o mesmo hoje. E Ele só tem para nos abençoar. Então, eu agradeço a vocês. Muito obrigado que vocês estão aqui para ouvir essa palavra, que o Senhor possa entrar com providências, que o Senhor possa abençoar o lar de vocês. E o Senhor fala para nós essa manhã, em especial alguém, eu não sei quem é que está passando por uma situação, mas o Senhor fala que até esse remédio que você fala que você não vai tomar mais, que às vezes está te fazendo mal, o Senhor quer te libertar disso. O Senhor quer te libertar dessa dependência que você tem do remédio, que o Senhor quer falar para você ficar mais dependente dele, que ele é a tua cura. Então, eu sou agradecida ao Senhor por esse momento. Cumprimento a todas com a glória e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Rose. Obrigada por essa palavra. A gente tem que confiar em Deus, mesmo que Ele tem milagres. Depois desse testemunho aí, Deus continua fazendo, né? A gente tem que crer, que muitas vezes é o que você falou, às vezes a gente não está acreditando em nada. E a gente às vezes quer desistir, mas a gente não pode, porque Ele é o Deus do nosso impossível, né? Para Ele tudo é possível. Glória a Deus. Obrigada mesmo. Amém. Só uma observação que a gente acaba esquecendo de algo. Depois eu fui entender que aquele anjo do Senhor que esteve ali, porque eu creio que foi um anjo do Senhor que esteve do meu lado. Aquele papel era a situação que estava a vida do meu filho e que ele deixou ali, já me mostrou antes. Às vezes o Senhor faz isso com a gente, ele mostra para nós a saída, né? E o Senhor quer somente fazer isso, mostrar que tem solução para nós. É isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.